Nesta primeira edição, o Festival Impacto tem como tema central o preconceito, reconhecendo e entendendo que o preconceito é opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente sem fundamento sério ou análise crítica. Esta será a primeira conversa warm-up. Bem-vindos. As sessões warm-up são concebidas para envolver a comunidade, criar expectativa e revelar o ADN que define este festival. Com curadoria pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, vamos abordar o tema idadismo, quebrar preconceitos, valorizar experiências. O idadismo, uma realidade generalizada na sociedade, envolve a discriminação de indivíduos mais velhos através de estereótipos prejudiciais. Muitas vezes despercebido, este preconceito tem um impacto negativo, não só na sua população idosa, mas também nas nossas comunidades, empresas e sociedade em geral. A ideia errada de que envelhecer é sinónimo de declínio e fardo não só é incorreta, como também é prejudicial. A questão vital é a seguinte: como podemos nós, como indivíduos e como sociedade, promover ativamente uma abordagem mais positiva do envelhecimento? Ao meu lado, em palco, está a Amélia Amil, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa, que, para além das suas funções profissionais enquanto intérprete e tradutora de língua gestual portuguesa, é formadora e ativista, dedicada à promoção da cultura, da língua e da justiça social das pessoas surdas. O preconceito afasta-nos da realidade, atrasa-nos, distancia-nos uns dos outros, e para quebrar um preconceito, o primeiro passo é admitirmos que o somos ou que o podemos ser, e que precisamos de olhar para ele sem um olhar já viciado, olhar para ele com profundidade, e isso leva tempo. E a sociedade de hoje vive sem tempo. Nesta sala queremos parar o tempo, queremos habitar as palavras que vão ser ditas, alcançar essa profundidade. Mais do que uma conversa, é um encontro de carne e osso, no centro de uma sociedade cada vez mais digital, com paixão, profundidade, autenticidade e intimidade. Eu sou o Miguel Menezes, sejam bem-vindos ao Festival Impacto. Licenciada em Política Social, mestre em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e doutorada em Gerontologia pela Universidade da Corunha. Na presente data é professora, coordenadora do mestrado em Gerontologia Social e coordenadora científica do curso de formação especializada em Sustentabilidade e Responsabilidade Humana, assim como investigadora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. As suas áreas de investigação são demografia, despovoamento, envelhecimento demográfico, gerontologia e gerontologia social e relações intergeracionais. Está profundamente ligada a diversas organizações que visam a promoção da dignificação, respeito, saúde, autonomia, participação e segurança das pessoas idosas num quadro de envelhecimento ativo e da solidariedade intergeracional, tal como a Sociedade Portuguesa de Geriatria, de Gerontologia e a Associação Portuguesa de Psicogerontologia, e ainda com a Associação Portuguesa de Demografia, no âmbito dos estudos sobre a população. Irá nos próximos 10 minutos refletir sobre o idadismo da nossa sociedade no mercado de trabalho e como as pessoas mais velhas estão representadas nos mídias e artes. Chamo ao palco Stella Betancourt da Câmara. Então, muito boa tarde a todos. Então, é um prazer e é uma honra poder estar aqui convosco, falar sobre estas questões do idadismo. Eu vou, enfim, tinha aqui mais ou menos uma história para contar, um bocadinho por essa. Queria começar então também por agradecer o honroso convite por estar aqui, cumprimentar todos aqui da plateia, espero que depois possamos ter aqui, enfim, uma conversa interessante, e cumprimentar depois os meus colegas de painel. Por isso é uma honra poder estar aqui e falar sobre estas questões e refletir sobre o que é a questão do idadismo. Vou começar-vos quase com uma história de que é... Eu hoje, para vir até aqui, vim de táxi. Confesso que não uso Ubers, por outras razões, e agora não vale a pena aqui referir. E o motorista era um senhor, que quando eu entrei, o carro tinha quase a mesma idade que o senhor. Eu entrei, o senhor fui falando, ele desde sempre que guia, desde 1967, e o senhor tem 81 anos. A primeira ideia, eventualmente, era ter entrado e dizer, ui, não é?
este senhor será que tem idade para guiar? Mas efetivamente tem. Tivemos uma condução segura, veio a conversar, de facto conhece a cidade melhor que a palma da mão, como nós podemos ver. Era um bocadinho que eu queria começar por aqui, porque de facto falamos muito destas questões do idadismo. Eu peço desculpa, mas às vezes é mesmo a tirar a pedra contra o charco, que é, porquê idadismo, não é? Está na moda, assim. O idadismo, e como tudo tem uma história, e como tudo nasce de alguma forma. E, de facto, esta palavra idadismo, que é o preconceito com base na idade, ela foi criada em 1969 por Butler, e um psicólogo, porque a ideia que se estava a verificar é que, para além das questões sociais que na altura existiam, nomeadamente as questões do racismo e as questões do sexismo, ele começou a verificar que, efetivamente, começava a haver ali um outro problema que ele chamou o terceiro ismo e que tinha a ver exatamente com esta ideia dos adultos quase em guerra com os mais novos, mas também com os mais velhos. E o início começou, efetivamente, quando, num bairro, a ideia de fazer habitação para pessoas mais velhas e negras, a ideia começou a pensar que, de facto, aquele bairro deixava de ter as mesmas características. E foi a partir daqui, de facto, as questões do racismo, que estavam inerentes, mas também esta ideia da questão da idade, porque o bairro, de certeza, era capaz de ficar diferente. Isto é o começo. Para vos dizer, então, a partir daqui, que quando nós falamos destas questões idadistas, é o preconceito com base na idade, a primeira pergunta é saber, idade, mas que idade? E a idade é a idade cronológica, porque é isto que está. E, por isso, o que está convencionado é que, para fins estatísticos, é idoso ou é a pessoa mais velha, todo e qualquer indivíduo com 65 ou mais anos, se pensarmos nos países mais desenvolvidos, ou a partir dos 60 dos países em vias de desenvolvimento devido à menor esperança de vida. E a partir daqui, nós de facto temos dados, não muitos, não vos venho dar nem aula, nem tampouco aqui arranjar soluções, mas possamos refletir sobre isto. E de facto no mundo, graças a todo este desenvolvimento que nós tivemos e que temos e para o qual lutamos, hoje, segundo as estatísticas, somos 8 mil milhões de pessoas no mundo. Grande regozijo, não é? Foi para isto que nós lutámos. E destes, quase 760 milhões têm mais de 65 anos. Mais uma vez, regozijo. Foi para isto que nós trabalhamos. E, todavia, quase, não é? Como o Alexandre o Grande, que andou atrás do elixir da juventude, nós também assim o fizemos e fomos lutando. E que fantástico que foi. De facto, conseguimos. Hoje as pessoas vivem até cada vez mais tarde. E por isso hoje atingir os 100 anos é fácil. Ou pelo menos dizem que assim é. Todavia o que acontece é que nesta nossa luta esquecemos de nos preparar nós enquanto indivíduos e também enquanto sociedade. E por isso hoje, quando se fala das pessoas mais velhas, é de facto, não é, o grande tema. Temos velhos a mais. Eu costumo dizer, não temos velhos a mais, o problema social não é esse, o que significa é que temos jovens a menos. E é isto que depois traz esta dicotomia, que se por um lado temos pessoas a ver cada vez mais longe, e idades mais avançadas, para terem ideia, hoje na Europa a população com 65 e mais anos é superior à população com menos de 15. Mais uma vez, isto foi uma grande vitória, mas agora parece estar a ser assim uma grande luta, não é? E a luta vem depois com este termo, que é o ageismo, que é o preconceito com base na idade. E, mais uma vez dizendo, a idade em si é um posto, como às vezes dizem os meus alunos, mas, todavia, também precisamos aqui de algumas fronteiras, e por isso fomos buscar os 65 anos. Mas isto não pode ser, de facto, depois, trazer esta, como eu vou dizer, discriminação com base na idade, tendo em conta que a nossa idade cronológica é só uma. Nós temos várias. Desde a idade funcional, da idade psicológica, à idade social, e até uma idade que eu disse que é a idade que eu quero ter. E é exatamente isso. O meu físico, se calhar, tem uma determinada idade. O meu pensamento há de ter outro. Na minha idade cronológica, ainda outro. E por isso mesmo, quando eu comecei esta minha história dizendo que este senhor com 81 anos, provavelmente olhando, e até para as características fisionómicas, diria, já não pode andar a guiar. Todavia, exatamente porquê que vamos discriminar? E por isso é que hoje, esta grande questão que hoje em dia se coloca é que, muito bem, temos de facto uma população mais velha, temos de facto esta população mais velha que agora tem direitos, mas também deveres.
E às vezes aqui tentamos esquecer, às vezes, que estas pessoas que são mais velhas hoje foram adultas e jovens antes de ontem. Que fizeram para mudar? É a grande interrogação que também se coloca. E por isso aqui eu gostava também de deixar a reflexão. Eu, enquanto indivíduo, tenho o ónus da responsabilidade do meu processo de envelhecimento. E por isso mesmo é que, em termos da sociedade, também tenho que ver qual é o meu papel. E por isso, muitas vezes, tendemos a olhar para a sociedade, sendo ela discriminatória, que efetivamente o é, mas também o é não só para os mais velhos, mas também para os mais novos. A partir de determinada idade já não posso ser Presidente da República, por exemplo. Mas, a partir de determinada ou até uma determinada, também não o posso ser, porque, de facto, não tenho experiência, é o que dizem. E, por isso, nesta lógica, em termos de reflexão, 3 ideias, então. Somos velhos, cada vez mais velhos. Temos, de facto, esta responsabilidade de saber qual é o nosso papel nesta sociedade. E, de facto, tendo esta ideia que a sociedade, como o arco-íris, tem várias cores. E, por isso, se quem gosta menos do amarelo, se o tirarmos, deixou de ser o arco-íris. E é exatamente isto com as questões das idades. Porque nós próprios também somos preconceituosos. Nós próprios também somos idadistas. Inclusivamente com nós próprios, não é? Quando dizemos, por exemplo, já não tenho idade para fazer algo. Ou esqueço-me, é da idade. Isto nós estamos a ser preconceituosos, não é? E por isso é esta reflexão e por isso felicitar esta organização e falarmos sobre estas questões, mas aquilo que eu gostava também é que nós deixássemos de uma vez por todas de ter estes chavões destes preconceitos e olhar efetivamente para a pessoa enquanto pessoa, que é aquilo que eu às vezes digo, é assim, como a sociedade não está a funcionar muito bem, temos de facto depois todos estes direitos, não é? Direito das mulheres, direito das crianças e também direito das pessoas mais velhas. E aquilo que eu queria, quando for velha, que daqui a algum tempo, em termos de idade, já não estou tão longe assim, era que, de facto, olhassem para mim enquanto pessoa. E por isso aquilo que eu gostava é que nós, efetivamente, com todo este festival, e por isso mesmo, obrigada, e obrigada por me terem convidado para estar aqui, que nós possamos contribuir para uma reflexão, que todos nós sabermos qual é o nosso papel. Mas, acima de tudo, e também, quando olharmos para o outro, não olhar só do tempo das questões mais físicas, mas olhar exatamente quem é aquela pessoa, qual é o contributo que ela pode dar. E por isso mesmo é que hoje em dia, aqui mencionando, não é, onde é que nós podemos ver esta discriminação, e a discriminação passa no mercado de trabalho, quando se é jovem demais e que dizem que não tem experiência, ou se é velho demais, e por isso hoje um indivíduo com 55 anos, se for para o desemprego, provavelmente assim é velho demais para entrar... Velho demais para estar no mercado de trabalho, mas é jovem demais para ter a tal ideia da reforma. Mas também esta ideia de que, de facto, por exemplo, aquilo que acontece às vezes, e quando nós às vezes vemos televisão e não só, ou quando vemos determinado tipo de anúncios em que, por vezes, também vêm as pessoas mais velhas, e muitas vezes estão em posicionamento que são, se nós nos lembrarmos, sem querer fazer aqui grande publicidade, anúncios para as pessoas mais velhas, o que é que vocês veem? Tem a ver com as questões das placas, não é? Para a placa não cair, ou eventualmente porque é surdo, ou eventualmente são as escadas, não é? Aqueles elevadores, mas isso não é só para estas pessoas, todos nós, não é? Temos, de facto, estas necessidades. E por isso, tentando terminar, já não sei quanto é que está o meu tempo, mas deve estar, dá? Que é, de facto, quando nós, então, e esta ideia de que, quando a organização me convidou, eu confesso que às vezes sou um bocadinho fora das caixas, não é? E por isso, qual é o pensamento que eu às vezes tenho relativamente a todas estas questões? Nós, se lutamos para estarmos cá, porquê que agora tentamos, de facto, depois colocar estas pessoas em guetos? Porquê que tentamos, de facto, depois criar os lares ou as ERPs para os mais velhos, mas depois temos os ATLs para os jovens, e depois temos as universidades sénias para os mais velhos, mas depois temos as outras para os mais novos, e parece que estamos nesta sociedade tão ambivalente e dicotómica, que a questão é, será que, tendo em conta os poucos recursos que nós temos, nomeadamente recursos humanos, e por isso é que as empresas vão ter que começar a repensar como é que se faz esta preparação da transição da vida ativa para a reforma? Ela tem que ser exatamente flexível. Não podemos ter também esta ideia de que é tudo igual e coercivamente, por exemplo, eu sou professora universitária e aos 70 anos vou ter que ir para a rua.
Todavia, sim, às vezes penso, por um lado, é assim, se eu pudesse ia já hoje, não é? Há algum cansaço daquilo que se está. Daquilo que me parece é que nós não podemos ver esta sociedade neste 0 e 1, não é? A matiz é, de facto, muito grande. É claro que dá trabalho para as empresas pensarem como é que se faz esta função ao longo da vida. É claro que também as organizações nem sempre se compadecem com indivíduos ao longo do tempo, porque hoje as organizações, muitas delas, às vezes é do tipo descartável, por exemplo, e por isso a questão, às vezes, aqui discriminatória. A ideia também, e aquilo que eu defendo desde sempre, e espero bem chegar lá, alguém depois de mim irá falar, que é um bocadinho ao contrário disto, mas o ponto era interessante, que a dupla perfeita em qualquer organização seria uma pessoa mais velha que está nela, e porque tem conhecimento, mas também saber dar lugar aos jovens, claro. E depois o jovem, quando entra também, esta é a dupla perfeita, traz inovação e conhecimento e a pessoa mais velha traz experiência. É isto que nos faz crescer. Porque, acima de tudo, e agora tentando acabar com a questão disto, o preconceito com base na idade, era bom que nós olhássemos para o indivíduo enquanto indivíduo e sabendo que qual orquestra em que nós estamos, todos os instrumentos são importantes. E por isso, se eu tenho uma orquestra com todos, eu não posso depois ter uma orquestra em que falhe, por exemplo, o clarinete. É a orquestra, mas deixa de ser aquela que nós tínhamos. E por isso, o idadismo também, ele, e a questão do preconceito, é muito aquilo que nós, da maneira como nós sentimos e como nós agimos, e a ideia exatamente, vamos acabar com a questão idadista, mas acima de tudo vamos tentar acabar com estes chavões em que nós ao longo do tempo vamos falando, e acima de tudo são problemas sociais, mas acima de tudo, e também, e agora para terminar, estamos a falar de pessoas, independentemente das suas características, da sua idade, do seu credo, seja do que for, é uma pessoa. Então era bom que nós ouvíssemos de forma holística. Muito obrigada. Obrigado, Stella. A sua voz não fica por aqui, porque depois vamos continuar. Aliás, todos os oradores a seguir a fazerem o seu monólogo vão estar presentes e vamos debater tudo isto que foi dito aqui num espaço de perguntas e respostas. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e com mestrado em Direito Internacional com uma especialização em Direitos Humanos. Desde 2017, integra a equipa de projetos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV, destacando o seu papel de gestão no projeto conjunto entre a APAV e a Fundação Carlos Gulbenkian, Portugal Mais Velho, um projeto que procurou identificar as lacunas das políticas públicas e da legislação em relação ao envelhecimento da população e à violência contra pessoas idosas. Irá, nos próximos 10 minutos, apresentar exemplos concretos de situações de discriminação com base na idade avançada e violência. Marta Carmo. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada aos meus colegas de painel por terem aceitado o convite que a APAV fez em nome do Festival Impacto e obrigada ao Festival Impacto e à sua organização por terem tido esta ideia, estarem a implementá-la e por nos terem convidado para ter aqui este privilégio de reunir estas pessoas e de estar presentes também. E, por fim, obrigada, Miguel, por essa sua simpática apresentação, mas ficou a faltar dizer uma coisa sobre mim e não o avisei antecipadamente de propósito, porque dava-me jeito para começar a minha intervenção. E o que ficou a faltar dizer sobre mim é que eu tenho 30 anos e o meu aspecto, ou o facto de todos e todas vós saberem agora a minha idade, pode fazer-vos colocar algumas questões. O que é que ela está a fazer aqui? O que é que uma pessoa de 30 anos tem para dizer sobre idadismo? Ou o que é que uma pessoa de 30 anos tem para dizer? Ponto de interrogação. E não se preocupem, porque eu própria me coloco essas questões muitas vezes. E faço porque, como disse a Stella, tenho dentro de mim este preconceito. No caso, o preconceito de que os jovens, e aparentemente ainda estou nessa caixinha dos jovens, não têm nada para dizer. Talvez venham a ter um dia, mas ainda não agora. E eu não gosto de sentir que tenho esse preconceito dentro de mim e tento combatê-lo. Não gosto de perceber que ele existe na nossa sociedade e que paira sobre os jovens como eu e sobre até mais jovens que eu.
E se não gosto de o sentir agora, quando ele me diz que eu ainda não tenho nada para dizer, não vou gostar dele quando daqui a uns anos ele me disser que eu já não tenho nada para dizer. Porque se é verdade que em muitos aspectos da nossa vida em sociedade as pessoas mais jovens não têm o seu espaço de fala, também é verdade que as pessoas mais velhas, com algumas exceções que são importantes, admito, mas digamos as pessoas mais velhas comuns, também não têm esse espaço. E enquanto que às pessoas mais novas é por vezes dada o benefício da dúvida, como todos e todas vós estão a fazer comigo agora, o que me parece é que às pessoas idosas este benefício é-lhes quase rotineiramente e de forma muito dissimulada retirado. E agora sim dou alguns exemplos para complementar também aquilo que a Stella já disse. Um homem de 85 anos que procura uma casa para arrendar e que contacta um proprietário que lhe diz, sem saber e sem querer saber mais nada sobre ele, que não arrenda a reformados. A este homem foi-lhe retirada a possibilidade de mostrar que é mais do que a sua condição de pessoa reformada, que é mais do que a sua idade. Uma mulher de 74 anos que vai a uma consulta médica e se faz acompanhar por uma das suas netas e que durante a consulta tem um médico a falar para a sua neta, como se ela, a paciente, não estivesse ali. A esta mulher foi-lhe retirada a possibilidade de mostrar que é mais do que a sua doença, que é mais do que a sua condição de paciente, que é mais do que o seu estado de saúde. E também, como disse a Stella, aqui falando de si mesma e no futuro, um professor catedrático, por exemplo, que é forçado por lei a jubilar-se e a deixar de dar aulas na sua faculdade, é-lhe negada a possibilidade de mostrar que é mais do que uma presunção ou uma expectativa aparentemente generalizada e, diria eu, perigosamente homogénea do que será ou do que é a capacidade cognitiva de uma pessoa com essa idade. E este, acho, é um dos grandes problemas dos preconceitos em geral e, em particular, do preconceito que falamos aqui hoje. É que os preconceitos reduzem as pessoas a uma condição: reformado, doente, incapaz. E essa redução de um ser humano, em especial de uma pessoa, de um ser humano que já viveu tanto, que já foi tantas pessoas diferentes, que já fez tanta coisa, é, na minha perspectiva, uma violência. E é uma violência que sabemos que pode e tem muitas vezes consequências graves a nível emocional, psicológico e até prático, seja na autoestima, na autoimagem, numa maior probabilidade de experienciar sentimentos depressivos, numa maior tendência para o isolamento, no agravamento de sentimentos de solidão, enfim, na saúde física e mental e até na própria vida da pessoa. E é uma violência que resulta muitas vezes também na negação do exercício dos direitos das pessoas e que todos temos, numa, por vezes, precoce perda de autonomia e liberdade e, acima de tudo, coloca as pessoas numa posição de desvantagem e de desigualdade. E esta é uma discriminação e uma violência que eu não quero sentir, porque sou jovem, que eu não quero que as pessoas dos meus exemplos, que, como devem ter percebido, são pessoas reais, sintam e que, voltando a mim, eu não vou querer sentir quando for mais velha. E eu penso que isso é o exercício que todos e todas podemos fazer. É o de pensar que, se de facto tudo correr bem, vamos lá chegar e vamos ser nós a pessoa mais velha da sala. E por isso cabe-nos a nós, e ao longo da nossa vida, colocar em causa o nosso próprio preconceito e o das pessoas à nossa volta, combater esta violência e, acima de tudo, penso eu, tentarmos pelo menos construir uma sociedade em que, independentemente do momento da nossa vida, tenhamos pelo menos a possibilidade de mostrar que somos mais do que a nossa idade ou qualquer outra condição. Obrigada.
Obrigado, Marta. O nosso próximo orador é chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar da Direção-Geral de Saúde desde 2015. Como professor na Faculdade de Ciência da Saúde da Universidade da Beira Interior e na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, leciona disciplinas como Medicina Preventiva e Implementação de Políticas de Saúde. Envolvido em ações conjuntas europeias, o seu foco inclui as doenças crónicas, a promoção do envelhecimento saudável, as desigualdades em saúde e a fragilidade, onde atua como gestor de qualidade da ação conjunta. Está ativamente envolvido em campanhas nacionais de promoção de saúde, com ênfase na literacia em saúde, e contribui para programas como o Programa Nacional de Saúde Escolar e o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes. Eu chamo ao palco Miguel Arriaga. Muito boa tarde a todos. Começo primeiro por agradecer o convite e a oportunidade também de poder partilhar convosco algumas palavras, algumas ideias sobre aquilo que é as questões relacionadas com o cuidadismo. Tenho também um desafio acrescido hoje, porque venho com a minha filha que tem 5 anos e, portanto, é um desafio e é exatamente nisto que nos traz os desafios e era por aí que eu também gostava de começar. Desafios. E os desafios aprendem-se com múltiplas abordagens, com múltiplas ideias, com aquilo que nos acontece no dia-a-dia. E eu tive a felicidade de ser o terceiro orador desta nossa sessão e, portanto, já muitas coisas foram ditas e eu que permitam-me encontrar aqui um enquadramento. Se falarmos do idadismo, falamos de preconceito, falamos da discriminação, falamos de múltiplas dimensões que compõem em si este que acaba por ser um construto, nem tem uma definição em si, mas que nos permite também olhar para as coisas de uma forma distinta. E eu dava-vos um exemplo, já que falámos de tantos exemplos, desde o senhor do táxi até aos exemplos pessoais, exemplos de quem quer arrendar uma casa, permitam-me dar um exemplo daqueles que eu mais gosto, que é o exemplo de uma das minhas bisavós, porque eu tive a felicidade de conhecer 2 bisavós, uma delas faleceu depois com 105 anos, mas que teve uma longevidade absolutamente incrível, é a minha referência de longevidade, e eu costumo dizer em tom de graça que espero que seja hereditário, porque foi incrível. 105 anos, cheios de vida e cheios de felicidade. Mas recordo-me que estava uma vez a passar numa rua, eu sou um orgulhoso norte-alentejano de Porto Alegre, e estava com um amigo meu que já não via a minha bisavó há muito tempo, e ela parou, cumprimentámos a minha bisavó e ele virou-se para ela e disse-lhe: "Então, está boa?" E ela disse: "Sim, estou ótima, não precisa de gritar porque não sou surda." E, portanto, os preconceitos que nós já tínhamos desde há muito tempo e que temos criados, acho que são extraordinariamente importantes e interessantes. Isso me permite e focar-nos também naquilo que tínhamos pedido e, aliás, reforçar uma vez mais também a importância deste festival e todas estas pequenas ações que depois se constroem e que mudam de facto o mundo. E é com pequenas coisas que o mundo se vai mudando e se vai alterando. Pensarmos naquilo que também são os desafios para a saúde quando falamos das questões do idadismo. E falamos dos desafios desde os mais novos até aos desafios das pessoas mais velhas. Falávamos da questão da longevidade e falávamos desta oportunidade absolutamente extraordinária que os nossos tempos nos dão de vivermos durante muito mais tempo, agora com um desafio acrescido, que é que queremos viver mais, mas com qualidade de vida e queremos viver com saúde, e esse é aqui um ponto absolutamente decisivo quando falamos de saúde pública, e daí o idadismo ser também um determinante em si, colado a outros determinantes da área da saúde, que são para nós estruturais e fundamentais naquela que é a nossa abordagem. Portanto, falamos de envelhecimento ativo, não falamos apenas das pessoas mais velhas, falamos de uma abordagem por ciclo de vida, desde que se pensa no início da concepção até ao momento da morte. E quando falamos de todos estes percursos, quando falamos de todas estas etapas, estamos a falar de momentos críticos do nosso desenvolvimento, que são oportunidades estratégicas de promoção da saúde, como são também oportunidades para nós podermos desenvolver um conjunto de ações muito específicas para aquilo que é a abordagem em termos da saúde. E temos variadíssimas áreas e variadíssimos exemplos que podemos seguir. Por exemplo, a minha filha segue agora as recomendações de não estarmos sentados mais do que 30 minutos, não é? E, portanto, fica de pé. Portanto, as recomendações seguidas logo de uma fase muito precoce. Portanto, as recomendações da Direção-Geral da Saúde são seguidas em casa. Portanto, é uma iniciativa. Muito obrigado, Madalena. E, portanto, conseguimos, com estas pequenas ações, ao longo de todo este percurso, conseguimos trazer ganhos em saúde que são absolutamente extraordinários. E é isso que eu gostava também que pudéssemos pensar, nos diferentes estadios do desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, como oportunidades de promoção da saúde. Porque, na realidade, o nosso envelhecimento é um processo cumulativo. E é este processo cumulativo que vamos construindo ao longo de todas as etapas da nossa vida que se vai refletir no futuro. Mas temos ainda mais. E se recordam, comecei e falámos sobre desafios. E o desafio que temos hoje é um desafio absolutamente extraordinário.
Nós vivemos numa sociedade em que a comunicação surge a uma velocidade incrível. Aliás, há múltiplos exemplos que nós vemos da comunicação, da tecnologia, em que víamos, por exemplo, que tínhamos o Facebook que demorou 5, 6 anos a instalar-se, mas que a seguir as outras redes sociais rapidamente se instalaram em 7, 8, 9 meses com a mesma pujança e dimensão que a rede social que nós víamos. Vimos hoje que conseguimos inclusivamente customizar a nossa informação e se eu quisesse comprar, imaginem, uma publicidade para dizer pessoas que procuraram o Festival Impacto na internet, conseguíamos pedir às redes sociais, ao grupo, à Meta, para chegar com informação e dizer as pessoas que procuraram informação vão receber este anúncio, esta informação. E estamos a trabalhar, e estamos a uma velocidade tão grande, tão intensa, que hoje, já quando falamos de inteligência artificial, parece que não é uma coisa já do futuro, é uma coisa do presente e alguma dela até já do passado. Portanto, evoluirmos nestas condições é um desafio extraordinariamente interessante, não só para as pessoas de mais idade, mas para todos nós que vivemos no aqui e no agora. E para a saúde sabemos múltiplas coisas. Estas abordagens que nós temos, eu confesso que tenho sempre dúvida em dizer se é melhor ou pior. Só depois de avaliarmos, daqui a uns anos talvez, é que podemos dizer que se calhar a forma como nós temos de socializar hoje, tudo à distância de um telefone, em que podemos estar a comunicar com outras pessoas de uma forma fácil, simples e direta, pode ser muito interessante. Aliás, a pandemia deu-nos exatamente essa resposta, não do tal distanciamento social, mas do distanciamento físico que foi tão necessário. Vimos também como aquele isolamento a que fomos de alguma forma obrigados, e aqui permitam-me deixar também aqui esta nota. Nós falamos muitas vezes de direitos humanos e a forma, sobretudo, como as pessoas idosas tiveram que ficar isoladas, mas temos que sempre que pensar à luz do conhecimento que tínhamos naquela altura. E, portanto, as medidas são aplicadas e são tomadas à luz do conhecimento que se tem naquela altura. Se olhássemos agora para trás e se nos dissessem que medidas é que tomavam, agora é como jogar depois no Euromilhões depois dos números saírem. E se me disserem quais são os números que vão sair, assim também eu acerto sempre. Agora, com o conhecimento, é importante irmos evoluindo nestas múltiplas dimensões. E aqui surgem-nos desafios, como aliarmos a tudo isto que nós aqui falamos, a ciência. E a ciência traz-nos aquela capacidade do tal elixir da juventude que tantas vezes procuramos, mas traz-nos ainda mais. Traz-nos a capacidade de nos mantermos com qualidade de vida, com ganhos em saúde, em estarmos com condições para podermos desfrutar e usufruir. E aqui deixa-me deixar-vos uma nota que eu acho que é também muitíssimo interessante. Se olharmos, estes dados são públicos, portanto podem visitá-los e consultá-los no INE. Em Portugal, ao longo das últimas décadas, nós percebemos claramente que temos tido uma longevidade cada vez mais aumentada. Portanto, a nossa esperança de vida à nascença tem evoluído nas últimas décadas de uma forma incrível. À exceção do ano 2020, 2021, por causa da letalidade associada à Covid, em que tivemos aqui um decréscimo pela primeira vez em décadas, tivemos sempre uma evolução absolutamente extraordinária na nossa esperança de vida à nascença. Mas reparem, se dividirmos o nosso país por 5 regiões, e permitam-me dividir nestas 5 regiões de saúde, portanto, a região Norte, região Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Algarve, região Autónoma da Madeira e a região Autónoma dos Açores, o que nós encontramos também aqui, e pasmem-se, e parece que é uma tendência que se mantém ao longo dos anos, temos uma esperança de vida à nascença diferente de Norte para Sul e do Sul para as ilhas. No Norte vivemos mais tempo. Qualquer coisa, não vos trago os dados certos, eu tinha até um gráfico para vos apresentar, mas acho que não vale a pena, para ficarmos com uma ideia. Falamos de qualquer coisa como uma esperança de vida à nascença de cerca de 83,4 anos na região Norte. Na região Centro já se vive em menos 4 meses. Lisboa e Val do Tejo ainda menos do que no Centro. No Alentejo ainda menos do que em Lisboa e Val do Tejo. E no Algarve ainda menos do que no Alentejo. Nas ilhas, então, ainda temos uma diferença mais considerável. Portanto, também num país, com a dimensão do nosso país, temos múltiplos determinantes, portanto, múltiplas coisas que concorrem para aquela que é a nossa condição de saúde e para aquela que é a nossa esperança de vida à nascença. Portanto, falamos de áreas tão interessantes e quando falamos da saúde, falamos de uma multiplicidade tão grande de coisas que interferem e influencia com o nosso bem-estar e com a nossa vida, que vale a pena pensarmos sobre estas questões e vale a pena olharmos e analisarmos e perceber como é que os podemos enquadrar. Porque também são estes determinantes, estas diferentes áreas, que nos ajudam a olharmos para a saúde como um apoio estruturante e incrível para aquilo que é a promoção do nosso bem-estar, para aquilo que é o nosso processo de envelhecimento, para aquilo que é o nosso percurso de vida e pensarmos exatamente nisto, na saúde, como uma oportunidade estratégica para o nosso futuro. Eu diria que olharmos para esta multiplicidade de fatores, olharmos para aquilo que a saúde nos diz e então, se falarmos do idadismo em qualquer fase, em qualquer período do ciclo de vida, e é por isso que nós lhe chamamos períodos críticos do desenvolvimento, estamos a falar de impactos que podem ser consideráveis, não só na saúde mental,
mas também naquilo que é a saúde, vou-lhe chamar a saúde física, apesar de vermos a saúde como um todo, e não há saúde sem ser vista de uma abordagem perfeitamente integrada e holística, como os colegas ainda há pouco falavam. Portanto, pensarmos nestas múltiplas realidades é pensarmos também aqui nesta possibilidade e nesta capacidade de nos podermos envolver e de podermos também definir ações muito concretas. Basta percebermos, e uma vez mais, que a nossa saúde mental, se tivermos e se pensarmos no idadismo como algo negativo, não é? Eu gostava também de dar uma condição positiva àquilo que nós estamos a falar, mas se pensarmos nas condições negativas, percebemos claramente que a esperança de vida das pessoas que de alguma forma são vítimas de discriminação é mais reduzida, tem impacto direto na saúde das pessoas e depois leva a questões como a solidão, a pobreza. Falamos inclusivamente até de direitos humanos quando falamos destas abordagens relacionadas com o idadismo, em qualquer estadio de desenvolvimento. E permitam-me, eu penso também que o tempo deverá estar a terminar, mas dar-vos um exemplo de uma coisa tão simples como isto, até dou um exemplo pessoal. Há uns anos atrás, devia ter 24 anos, e tive a felicidade de coordenar uma equipa numa situação mais complicada. E na altura tive que falar com um jornalista e pediram para falar com o coordenador da equipa. E quando fui falar com o coordenador da equipa, fui levado por um colega mais velho para falar com aquela senhora que tinha pedido para falar com a coordenação. A primeira coisa que aquele jornalista me disse foi, virou-se para mim e disse-me: é tão novo. E eu respondi-lhe: bem, olha, tenho mais que fazer, se quiser falar podemos falar, se não fica para a próxima. E ele disse: não, vamos já conversar. Mas é tão novo, dá exatamente resposta àquela dificuldade que nós temos do idadismo e todo aquele percurso, porque a evolução é tão grande, tão rápida e tão intensa que claramente temos que pensar que, independentemente da nossa idade, os desafios estão presentes em todos os estadios do nosso desenvolvimento e são eles que nos vão formatar para o futuro. Portanto, é pensarmos exatamente nisto, na forma como nos vamos enquadrar e como nos vamos estruturar, que eu diria que a saúde, com toda a certeza, vai concorrer de forma direta para a evolução e para a promoção do bem-estar e todas estas atividades. Já vi que a prática da atividade física já está praticamente concluída e eu diria que concluía também esta minha primeira abordagem desta forma. Muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. E a Madalena. Madalena, 5 estrelas. Veste muito bem mesmo. Vens cá para a próxima? Pode ser? És convidada. Próxima convidada, oradora, licenciada em Direito, trabalha há 30 anos nas áreas da economia social e responsabilidade social das empresas, com principal dedicação às causas dos direitos humanos e intervenção no domínio do envelhecimento. É coordenadora do Observatório da Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior, ORCIES, uma rede colaborativa que fomenta a dimensão social das instituições e promove a troca de experiências sobre as políticas e práticas de responsabilidade social. Dirigente associativa, formadora, promotora da Casa Museu Oliveira Guimarães e docente em pós-graduações e mestrados na área da sustentabilidade, economia social e envelhecimento. Irá, nos próximos 10 minutos, sobretudo sublinhar que as pessoas mais velhas dominam e dominarão o mundo e o pior idadismo é olhá-las com comiseração. Chamo ao palco a Paula Guimarães. Então, boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer à organização do festival, esta iniciativa, e naturalmente à APAV, que é sempre uma entidade que, além de ser associada com muita honra, participo com muito gosto em todas as suas iniciativas e tenho aprendido muito com a Marta, nomeadamente. Agradecer também a oportunidade de estar convosco hoje e cumprimentar os meus colegas, que não sei bem se é painel, se é mesa, se é púlpito, se o que é. E começava precisamente por dar 3 notas. Eu espero não usar os 10 minutos, porque os meus colegas já disseram tudo o que acho que é fundamental dizer, mas 3 notas complementares. A primeira é de que, de facto, o mundo é dominado por pessoas mais velhas e isso tenderá a ser cada vez mais assim. Se olharmos para a maior parte dos dirigentes mundiais, eles ultrapassaram os 65, é os 70 e os 75. Se olharmos para a maior parte dos cargos de CEOs das empresas, eles também são pessoas mais velhas. Se olharmos, por exemplo, para o Supremo Tribunal de Justiça, em todos os países ultrapassaram largamente os 65 anos e, portanto, significa que o poder, na maior parte dos casos, está nas mãos das pessoas mais velhas. E isso significa que, de facto, quando vemos o idadismo e quando temos esta noção de que as pessoas mais velhas são pessoas pobres, iletradas, analfabetas, dependentes e que precisam da nossa proteção, é uma ideia completamente errada.
E é perigoso por isso, é que o idadismo não discrimina só negativamente, discrimina positivamente. Quando começamos com estas ideias peregrinas de que todas as pessoas mais velhas precisam de proteção, ou usamos aquela designação extraordinária que são crianças grandes, isso significa que vão começando a emergir algumas iniciativas de grande mau gosto, como comissões de proteção de idosos, como grupos de idosos, Convenção dos Direitos das Pessoas Mais Velhas, comissões de proteção das pessoas mais velhas e outras iniciativas que tendem a equiparar as pessoas mais velhas às crianças, o que é um erro crasso e o cúmulo do idadismo. Como agravante, também há muitas medidas supostamente, enfim, que querem respeitar ou reconhecer ou valorizar as pessoas mais velhas na sociedade e que são elas próprias instrumentos de idadismo, como descontos a partir dos 65 anos, independentemente da condição de recurso, partindo do pressuposto que os jovens têm dinheiro e as pessoas mais velhas não. Lamento dizer que a maior parte dos aforradores em Portugal tem mais de 65 anos e que duvido que as próximas pessoas mais velhas tenham capacidade de aforrar, seja o que for. E, portanto, todas estas notas, todas estas ideias feitas, têm a ideia de que, de facto, nós precisamos de proteger as pessoas mais velhas. Esta é a primeira nota que queria deixar. A segunda nota é que nós estamos a enfrentar 3 grandes tsunamis, 3 grandes problemas que não afetam especialmente as pessoas mais velhas, afetam-nos a todos e, portanto, nós temos que substituir o idadismo pela intergeracionalidade e perceber que só vamos conseguir sobreviver ao que aí vem se trabalharmos todos em conjunto. E aqui, entrando já na polémica, porque nós conhecemos há muitos anos e eu adoro, que é não necessariamente os jovens com a inovação e as pessoas mais velhas com a experiência, mas porque não o contrário. Porque é que as pessoas mais jovens não vão ter experiências em algumas coisas, nomeadamente em termos de tecnologia, e as pessoas mais velhas não vão ser inovadoras, não é? Portanto, desconstruir isto tudo que nós temos na ideia. E os grandes 3 problemas são a pobreza, e a pobreza não afeta só as pessoas mais velhas, afeta trabalhadores na idade ativa, a saúde mental, não afeta só as pessoas mais velhas, também outra surpresa, as pessoas mais velhas resistiram melhor ao Covid e ao confinamento do que as pessoas mais jovens. E o terceiro grande problema que são as alterações climáticas, e isso afetará seguramente as pessoas mais jovens de hoje. E, portanto, tudo isto significa que as pessoas mais velhas não são um grupo particularmente vulnerável, nem são um grupo que precise de um olhar mais atento à nossa proteção. E a terceira e última noção, pegando um pouco naquilo que alguns dos meus colegas já disseram, é de que o que limita o exercício dos direitos, o que nos fragiliza, o que nos menoriza, não é a idade, é a dependência, é a pobreza, é o isolamento e é, sobretudo, a ignorância. E a iliteracia jurídica que afeta os portugueses como nenhum outro povo europeu. Nós somos o país com o maior nível de iliteracia jurídica. A maior parte dos portugueses desconhecem completamente os seus direitos e os seus deveres e nem sequer têm curiosidade de querer saber mais sobre o tema. As pessoas mais velhas de hoje, aquelas, como a Marta referiu e bem, são afetadas e são discriminadas e são vítimas de violência, nomeadamente de exploração financeira, são muitas vezes apanhadas na armadilha da idade e porque não souberam preparar o seu envelhecimento, porque delegaram demais, porque confiaram numa estrutura familiar que já não existe, porque não fizeram a sementeira correta nas suas relações, porque não fizeram o seu testamento vital. E até nem vou perguntar quem é que fez que esteja aqui, porque fico sempre deprimida e não posso uma sexta-feira à noite, quero me divertir a seguir, portanto não quero ficar deprimida. Mas as pessoas não fazem o testamento vital, as pessoas não fazem os mandatos com vista ao acompanhamento, as pessoas não investem nas relações no futuro. Não sei se estão convencidos que são os amigos de Facebook que lhes vão mudar a fralda. Se estão convencidos, desenganem-se. E, acima de tudo, as pessoas não investem numa lógica preventiva da vida, empurram com a barriga, porque o envelhecimento é chato, porque a morte ainda é pior e, portanto, mais vale eu não pensar nessas coisas. Eu, aos 50 anos, decidi deixar de pintar o cabelo. Precisamente porque há 30 anos que ando a pregar e achei que era melhor começar a sentir os efeitos, nem que fosse no espelho, do envelhecimento. Recomendo, até agora estou a adorar. Faço imenso sucesso e, portanto, acho que, por enquanto, não é? Porque não tenho rugas, só tenho cabelo branco. Quando as duas coisas se juntam, é que a coisa é mais perigosa.
Mas o que é facto é que passaram a dar-me lugar no autocarro e ofereceram-me logo descontos nos aparelhos auditivos. Portanto, o preconceito, se nós o virmos com humor e se o aproveitarmos a nosso favor, tem mais vantagens do que desvantagens. Obrigada. Obrigado, Paula. Acho que terminámos esta primeira parte lindamente. Eu também desconfio sempre de alguém que não tem sentido de humor. E acho que devemos desconfiar. Acho que sentido de humor é vital. Obrigado aos 4. Foi espetacular. As vossas foram tão diferentes e a vossa entrega e o que disseram e não podia ser melhor mesmo.